Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária que realizamos de forma remota, transmitido pelo Facebook da nossa casa. Se Deus quiser, a espiritualidade benfeitora nos ajudando, nos auxiliando, logo nós estaremos de volta com as nossas doutrinárias presenciais. Eu gostaria então, no momento, de convidar os irmãos para que possamos iniciar com uma prece, nos concentrando, nos conectando com a espiritualidade benfeitora, com o nosso mentor espiritual, para que possamos receber todo o auxílio que está guardado na noite de hoje para cada um de nós. E pode ter certeza, meu irmão, estamos à distância, não estamos próximos fisicamente, mas o nosso pensamento está ligado. Todos sabemos que para a espiritualidade não tem distância, então pode ter certeza que a espiritualidade está nesse momento com você, ao teu lado. Então quero convidar os irmãos para que juntos possamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças e elevar o nosso pensamento ao Pai, na certeza de que o Mestre Jesus se faz presente junto a cada um de nós, nas nossas casas, nos lares, aonde estivermos. O Mestre Jesus está junto de cada um de nós. Queremos pedir o auxílio da espiritualidade benfeitora para que possamos estar com a nossa mente e o nosso coração aberto para na noite de hoje participarmos desta doutrinária, escutarmos as palavras do Evangelho, que o Evangelho possa encontrar no coração de cada um dos irmãos, no nosso coração, terra fértil, seja esta semente lançada, que possa se enraizar dentro de cada um, essa raiz de luz que é o Evangelho do Mestre Jesus, possa crescer, florescer e dar muitos frutos. Pedimos o auxílio do nosso diretor espiritual, Cirino Rocha Teixeira, e de toda a espiritualidade benfeitora, que se faça presente ao lado de cada um dos irmãos neste momento. E junto, meus irmãos, mentalmente conectados ao Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora, vamos rezar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação. Mas livra-nos, Pai, de todos os males, físicos e espirituais. Em teu nome, Pai, em nome do Mestre Jesus, abrimos a doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Então, queridos irmãos, na noite de hoje nós nos propusemos aí a falarmos, quem já acompanha as nossas redes sociais da nossa casa sabe que a gente se propôs a falar sobre suicídio inconsciente. O que é isso? Muitos podem estar pensando, mas suicídio inconsciente, então não se tem culpa, eu não sei o que estou fazendo. Não é bem assim, meus irmãos. E com o desenvolver dessa doutrinária, a gente quer deixar um pouco mais de luz na mente de cada um dos irmãos. Se falou, nós temos inclusive em setembro, que é um mês dedicado ao preventivo ao suicídio, que isso infelizmente é uma mazela que está instalada na nossa sociedade. Mas pouco ou quase nunca se fala do suicídio inconsciente, que nós vamos esclarecer agora. Para isso, a gente tem que ter uma introdução, a gente tem que saber o que está falando. E o primeiro livro da noite de hoje, que a gente vai consultar, é o Livro dos Espíritos, que tem que ser livro de cabeceira de todo o espírito. Então, nós temos que
primeiro definições do que é suicídio, por que acontece. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, Livro dos Espíritos, junto com outras obras básicas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, foram codificados por Allan Kardec. Acredito eu que todos estão cientes. Então, na questão 943, Allan Kardec questiona a espiritualidade. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos em motivos plausíveis, que seria, muitas vezes a causa de muitos suicídios, o desgosto pela vida. Aí a espiritualidade responde: da onde que vem esse desgosto? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Acredito eu que é sociedade. Tá? Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto age, tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera, porque acredita na vida depois da morte, não somente na do corpo. Ainda na questão 944, então, Kardec indaga: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E a espiritualidade responde: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Ainda na questão 952, então, Kardec questiona novamente: o homem que parece vítima do abuso de paixões, que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? Que agora Kardec está perguntando, paixões, abusos que cometemos, que é o nosso tema da noite de hoje, então, que aí leva ao suicídio inconsciente. Comete um suicídio? Esse é o questionamento de Kardec, e a espiritualidade responde: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. É mais ou menos culpado que aqueles que tiram a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio, no que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas não sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Então, o suicídio inconsciente, a pena muitas vezes pode ser mais dura, porque nós temos tempo de resgatar e não o cometê-lo. E aí, para concluir aqui no Livro dos Espíritos, questão 957, então, questionamento: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E a resposta: as consequências do suicídio são muitas, diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocam, mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromper. Então, essa muitas vezes é a consequência do suicídio. E aí, como hoje eu vou usar de algumas outras obras, eu queria só relembrar algumas coisas aos irmãos. Eu fui, então, e pincei alguma coisa da biografia de Francisco Cândido Xavier. Acredito eu que todos sabem quem seja, Chico Xavier.
né? Então, nascido em Pedro Leopoldo, no ano de 1910, no dia 2 de abril. Né? Foi um médium brasileiro reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. O que é psicógrafo? Psicografava. A espiritualidade, os espíritos ditavam e ele passava para o papel. Chico psicografou 451 livros, reproduzia o que os espíritos lhe transmitiam. Seus livros foram traduzidos para vários países e os direitos autorais dos seus livros publicados sempre foram cedidos a obras de caridade. Ou seja, Chico Xavier não usufruiu particularmente nunca da receita dos livros psicografados, até porque ele mesmo dizia que não era dele, a obra não veio da mente dele, sim, apenas era um meio, né, para que chegasse as palavras da espiritualidade até todos os seres encarnados. E aí, por que eu falei sobre isso? Então, se conhecemos Chico, a maioria deve conhecer, acreditamos nas suas obras, porque eu vou hoje falar e tratar do tema em 2 livros do Chico, tá? Psicografados por ele, ditados por André Luiz. Acredito eu que vocês conheçam muito bem, já devem ter ouvido falar. E o primeiro que a gente vai falar aqui é O Nosso Lar, psicografado em 1944. Tá? E aí a gente começa a entender e falar sobre suicídio inconsciente. Então, André Luiz fez o seu desencarne. Tá? Ele fez o seu desencarne por uma doença e aí ele foi e desperta no umbral. E separei um trechinho aqui em que o que ele escuta no umbral: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Acredito eu que todos conhecem o Nosso Lar. Quem não leu o livro deve ter visto o filme. Então, vocês entenderam? Chamavam o André Luiz de suicida. Mas como? Se ele morreu de uma doença. Ainda no livro Nosso Lar, relato do André Luiz. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do serviço de assistência médica da colônia espiritual. Aqui quando aí ele já tinha sido resgatado do umbral e levado para receber o tratamento. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. André Luiz se perguntou: suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, disse o André Luiz. Asseverei melindrado meu regresso do mundo. Não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. E diga-se de passagem, André Luiz, na sua última encarnação, era médico. Aí, o examinador dele responde: sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante.
O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, o perispírito traz gravado tudo o que nós fizemos no tempo em que estávamos encarnados. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves. Se o seu procedimento mental, está falando das irradiações mentais que o André Luiz tinha quando encarnado, no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então André Luiz muitas vezes era áspero, aquele cara brabo, estava de mau humor, baixava o padrão vibratório. E o que está dizendo aqui? Que os espíritos que se afinam com esse tipo de padrão vibratório se chegavam. E aí causa todos esses problemas. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me. E o coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância, devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. E aí, meus irmãos? Já pensaram nisso? Que a gente pode estar se matando? Que quando desencarnar, vou para o umbral e lá vou ser apontado e chamado de suicida? Nós temos pouco tempo, a explanação é longa. Ainda do André Luiz, Missionários da Luz, nosso lar foi psicografado em 44, Missionários da Luz em 45. E aí, nós temos aqui um caso muito interessante. Relatos do André Luiz, então. Repare nessa nossa irmã. Aqui eles estavam fazendo uma excursão ao plano físico, tá? Porque André Luiz, depois que desencarnou, ele foi socorrido e daí ele quis se envolver, começou a trabalhar, né? E ele começou a fazer estudos também. Então eles vinham em seguida as excursões, né, para o plano físico para auxiliar, né, nos tratamentos. Então aqui era um caso que eles estavam em incursão no plano físico. Repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação, espíritas. Fraquíssima luz emana de sua organização mental e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado
consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar, não o trabalho, um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimento ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracímeras, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos, as fibras do estômago, até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sulcos nutritivos com assombros potencial de destruição. Observando-me a estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada dos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria grassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Pessoal, nós temos que cuidar o que sai da nossa boca e cuidar o que entra por ela também. E aqui a gente pega um pouco, né? Porque nós somos gaúchos, gostamos muito de comer carne, a carne é presente na nossa mesa e assim tantos outros alimentos. Mas nós estamos cometendo suicídio quando a gente ingere determinados alimentos. E ainda, no mesmo livro, Missionários da Luz, sobre a carne, pessoal. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas de carne, ou seja, quando eles estavam encarnados, né? Nossas mesas não se mantinham a custas de vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai. Dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva e o pobre animal, muitas vezes à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hiperatrofiasse o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos. Despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários, em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que nossa inteligência tão fértil, não descoberta, de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer à indústria da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. E nesse livro, muito profundo, quem quiser ler, Missionários da Luz, nos ensina muito. Tem outra passagem ali em que eles vão até o matadouro e que lá tem espíritos que são chamados de espíritos vampiros, que sugam aquele sangue. Vocês acham que a vaca, o boi, ele não sabe que ele está indo para o matadouro?
Vocês acham que essa angústia dele como animal, porque ele sabe que ele está indo para o matador, ele não passa para a carne? E nós não vamos ingerir aquela carne depois? E assim tantas outras, irmãos, como o álcool, o excesso do álcool. Não estou dizendo aqui que é para parar de comer carne também, porque hoje nós vivemos num extremismo, né? Que a gente não pode dar opinião sobre nada, que as pessoas acham que a gente é do lado A ou do lado B. Não estou dizendo aqui que tem que parar de comer carne, porque é comprovadamente, cientificamente, é proteína, a gente precisa, o ser humano precisa sobreviver. Mas nós podemos reduzir. Nós não somos perfeitos, por isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Se nós fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos encarnados aqui. Tá? Então nós estamos num processo de melhoramento. O que eu quero trazer na noite de hoje? Qual é a proposta? É os irmãos saberem que o suicídio não é só aquele que se dá um tiro na cabeça, não é aquele que se enforca, não é aquele que se joga na frente de um trem. O suicídio pode ser lento. E muitos hoje podem estar cometendo suicídio. E depois, quando despertar no plano espiritual, quando desencarnar e despertar no plano espiritual, pode se ver ao meio dos outros e serem chamados de suicidas. Então nós podemos abrandar isso, nós podemos diminuir isso. Como? Hoje eu como carne todo dia da semana. Vamos reduzir, vamos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Aquela pessoa que é acostumada a ingerir muita bebida alcoólica, vamos diminuir isso, vamos melhorando. Como eu disse, nós não somos perfeitos. Né? Devagarinho a gente vai tentando fazer, tentando se melhorar. O importante é assumir este compromisso. O que nós colocamos para dentro do nosso corpo? O corpo hoje é a casa do Espírito. É o veículo que nos foi dado. Nós somos, você é responsável por esse corpo. Cuide-o bem. Você é o responsável. Então você é responsável com o que acontece com ele. Então cuide do que você está colocando para dentro. As energias, né? Lembra que o primeiro tópico ali que o médico que atendeu o André Luiz no plano espiritual falou é que ele estava contaminado pela sífilis, mas não aquela transmitida através do ato sexual, e sim a sífilis que foi transmitida através de quando ele baixava a sua vibração, seu estado vibratório, que ele era muito bravo, brigava, xingava, baixava o padrão vibratório, se achegavam a ele espíritos com essa baixa padrão vibratório também. E aí ele foi contamina o perispírito, contamina a carne também. Então muitas doenças podem e estão relacionadas a isso. Então a proposta da noite de hoje é que a gente pense: o que é que eu estou fazendo com o veículo do meu espírito? Como é que eu vou devolvê-lo? Se eu não vou abreviar os planos estabelecidos por uma doença provocada por ingestão por maus hábitos, digamos assim. Essa é a proposta da noite de hoje. Pensarmos e mudarmos. E aí, vocês viram ali, quando a gente leu o livro dos Espíritos, tem culpa sim do suicídio inconsciente. Então agora quem tá assistindo a nossa transmissão já não pode mais dizer que não sabia. Agora sabe. Agora tem responsabilidade. Tá? Então, vocês hoje, eu assisti a doutrinária, então agora eu já não sou mais ignorante no assunto. Eu estou sabendo, eu tenho responsabilidade. Tá? Então eu gostaria, meus irmãos, para nós encerrarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faça uma prece juntos. Não é a prece final ainda, é apenas uma prece específica para os suicidas. Suicidas conscientes e os inconscientes também. Então, novamente, elevando o nosso pensamento, pedimos: sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente ou involuntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de todos os necessitados. Possam as nossas preces e a vossa consideração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles experimentam por não terem tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-os ao arrependimento de suas faltas, e que a vossa assistência lhe dê
lhe deem as forças de suportar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer para reparar o ato cometido. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam de novo levá-los ao mal, e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Este futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado senão para os corações endurecidos. Que assim seja. Antes de terminar, eu quero chamar o irmão Lúcio para fazer a prece final. Quero desejar a todos que todos possamos ter um início de semana, no domingo abençoado, um início de semana maravilhoso, e que na noite de hoje possamos pensar no que foi proposto nessa doutrinária. Obrigado a todos os irmãos, e peço ao irmão Lúcio que possa vir fazer a nossa prece final. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Vou ter que me espichar aqui porque estava mais alto para você, né? Então, muito obrigado pela doutrina de hoje, irmão Leandro. Confesso que também fiquei coçando atrás da orelha. Todos, né? O que eu posso fazer de diferente, né? Ou seja, é tentar nos melhorar, sempre respeitando os limites, etc e tal, né? E no decorrer hoje dos atendimentos fraternos que pessoas ligaram aqui, todas pedindo que estavam passando por problemas de saúde, etc e tal. Nós continuamos atendendo presencialmente nas quartas-feiras a um número até 30 pessoas para cirurgia espiritual, desde que a pessoa passa também por esse atendimento fraterno no sábado à tarde, das 15 às 17, e também marcar esta cirurgia, podendo ser presencial ou à distância, na terça-feira, das 17h30 às 18h30, da mesma forma. E hoje a prece final me veio em fazermos a prece a Bezerra de Menezes, já que ele é o nosso mestre dentre as benfeitorias para o nosso físico. Então vamos pedir, elevar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, e que durante esta prece as nossas águas sejam fluidificadas e colocadas nelas os medicamentos necessários para cada uma das nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem e despenseiro fiel e prudente. Fazei-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que possamos nós seguirmos os seus exemplos, sempre buscando a melhora, o autoconhecimento, para que possamos chegar
naquilo que a gente tanto busca, que é a paz interior. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus.